Olá, eu quero cumprimentar você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar continuidade à abordagem sobre o tema Doutrinas Básicas da Bíblia, e isto dentro de alguns temas especiais, como por exemplo hoje, o tema que nós vamos abordar hoje é sobre o sofrimento. E as perguntas que normalmente se fazem sobre este tema são sempre as mesmas, ou seja, por que Deus permite o sofrimento, mesmo para quem é fiel? Outra pergunta que se faz sobre esse tema é se o sofrimento é uma penitência. Tem também mais perguntas, como por exemplo, se o sofrimento é uma forma do homem pagar a dívida do pecado. Então, normalmente, são pontos que se discorrem sobre este assunto, e nós vamos começar aqui hoje a discorrer sobre esse tema, considerando que o sofrimento do homem na terra não está alheio aos olhos de Deus. Isso é a primeira coisa a ser considerada. Exemplo disso nós vemos quando Deus desceu ao Monte Sinai para falar com Moisés. Vamos ver o que Deus disse a Moisés lá no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 7. A Bíblia diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Muito bem, Deus não apenas vê atentamente o sofrimento do homem, o homem a quem ele ama, mas Deus também ouve os seus gemidos, as suas expressões de dor, porque Deus conhece as suas dores. E depois de ver, ouvir e conhecer as dores do sofrimento do homem, a próxima atitude de Deus vem do verso seguinte. E o verso seguinte, Êxodo 3, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Muito bem. Essa atitude, então, do Senhor nosso Deus, é uma atitude que está ali no verso 8, né? Ela é tomada em favor do seu povo que sofria o cativeiro no Egito. E ela demonstra, essa atitude, que Deus age para socorrer o homem e aliviar o seu sofrimento. E tal atitude da parte do Senhor foi demonstrada por Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para sofrer todas as contrariedades que o homem enfrenta nesta vida, incluindo a dor e a morte. Jesus, pois, suportou e venceu tudo para dar ao homem a oportunidade de, ao crer em Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, ter também a solução para todo o sofrimento na sua vida. Jesus Cristo garantiu isso numa expressão que ele usou um dia, onde ele disse, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus disse exatamente assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, no versículo 28. Então, qual é o propósito de Deus ao permitir o sofrimento, mesmo para aqueles que lhe são fiéis? A passagem bíblica que ilustra bem este assunto está no livro de Jó, lá no Velho Testamento. Jó era um homem justo e temente a Deus e desviava-se do mal, como está escrito no livro de Jó. Todavia, foi homem a quem Deus permitiu que ele passasse pelo maior sofrimento que alguém pudesse suportar. Jó foi esse homem. Mesmo tendo perdido tudo o que tinha e na condição mais mísera a que chegara, ele não se revoltou contra Deus. Ao suportar pacientemente aquele sofrimento permitido por Deus, Jó pôde expressar sua esperança em Deus. E ele disse uma coisa muito interessante lá no seu livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Jó disse exatamente o seguinte: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele,
ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Então, além dessa gloriosa experiência com Deus, durante o período do seu sofrimento, Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele depois tudo em dobro. E o texto bíblico que fala sobre isso está escrito no livro de Jó, capítulo 42, verso 10, quando o texto diz assim: E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Portanto, os sofrimentos permitidos por Deus, mesmo para aqueles que lhe são fiéis, têm sempre um propósito: que eles possam conhecer um Deus capaz de restituir-lhes tudo em dobro. Além disso, eles podem ter sempre a presença de Deus com eles, em uma assistência muito próxima, muito de perto. Sim, mas então o sofrimento é uma penitência? Bom, a Bíblia ensina que Deus não exige penitência do homem como forma de reparar as desordens causadas pelo pecado. Não. Portanto, podemos afirmar no conceito bíblico que o sofrimento não é uma penitência e que Deus não exige penitência do homem, pois os efeitos da desordem do pecado já foram reparados pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo confirma esta ação do Senhor Jesus em favor do homem. Interessante que, no sentido de que o seu sofrimento, o sofrimento do Senhor Jesus em nosso lugar, retirou de nós a condenação do pecado. E Paulo diz exatamente assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Resta-nos então discorrer agora sobre a terceira pergunta: se o sofrimento é uma forma do homem pagar a dívida do pecado. A condição de devedor diante de Deus, em razão da opção feita pelo pecado, tornou o homem indigno da glória de Deus. Conforme afirma isso o apóstolo Paulo. Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Todavia, quando se refere à condenação do pecado, que torna o homem devedor diante de Deus, o mesmo apóstolo afirma que Deus deu ao homem o meio de escapar dessa condenação. E esse meio de escapar dessa condenação está escrito pelo próprio apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, quando Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a salvação em Jesus Cristo é o único meio de escapar da condenação do pecado. Na condição de pecador, qualquer sofrimento pelo qual o homem passa jamais será uma forma de o homem pagar a dívida do pecado, pois essa culpa, ela já foi paga pelo Senhor Jesus, porque ele não cometeu pecado algum. E em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 8, ele confirma isso quando ele disse assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Assim sendo, eu quero te convidar agora para cantar o hino que vamos cantar agora há pouco. E esse hino conforta muito o nosso coração quanto ao perdão dos nossos pecados. Vamos cantar glorificando a Deus. Que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Veio flama, viva chama.